Fala aí, pessoal, ligado aqui nas redes sociais da FMU TV. Eu sou Arthur Silvestre, apresentador do Depois da Aula, e eu quero convidar todos vocês para um programa especial esta sexta-feira com o professor Bruno Casalotti. A gente vai conversar um pouquinho sobre o cinema marginal e vocês não podem perder. Espero todos vocês lá. Muito obrigado. Fala aí, pessoal, ligado aqui no canal da FMU TV. Você está em mais um Depois da Aula e eu sou seu apresentador, Arthur Silvestre. O programa de hoje é com o professor Bruno Casalotti. Ele é mestre em Sociologia, doutorando em Ciências Sociais, pesquisador e docente nos cursos de Jornalismo e Rádio e TV. A gente convidou o professor hoje para falar sobre o cinema marginal, que foi um importante movimento cinematográfico brasileiro que ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Arthur. Vai ser um prazer estar conversando aqui com vocês. Vou falar um pouquinho aqui sobre o cinema marginal, que ele surgiu durante o período do regime militar, com a ideologia de contracultura. E mesmo que não fosse proposital, foi meio que de forma contrária ao cinema novo. Você podia dar o contexto para a gente, algumas ideologias que eles buscavam atingir? Eu acho que você deixou bem claro aí na sua pergunta, né? Quer dizer, mesmo que não fosse de maneira proposital, ele acabou se contrapondo ao cinema novo, né? Então, acho que para falar do cinema marginal é interessante falar das semelhanças e das diferenças com relação ao cinema novo, né? Por uma questão óbvia, eu entendo o cinema marginal como uma derivação do cinema novo, ou pelo menos uma decorrência dos princípios do cinema novo, né? Então, tanto o cinema novo quanto o cinema marginal, eles vão surgir numa época de contracultura, né? Quer dizer, a década de 60 é considerada a época da utopia e da barbárie, né? Se a gente for utilizar, né, o dístico da época, assim, né? Então, uma década de muitas transformações políticas, transformações culturais, conflitos no plano geopolítico internacional, e de muitos questionamentos com relação aos parâmetros hegemônicos da cultura, principalmente daquilo que a gente entende como indústria cultural, né? É a época onde tudo vai passar por uma transformação, as artes visuais, as artes plásticas, a música e também o cinema. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Nessa onda da contracultura, a gente vai ter o cinema novo, que é um cinema que ele se propõe a revolucionar o cinema brasileiro, né? A apostar muito mais no cinema como uma expressão da consciência nacional, e isso tem vários significados, né? Mas sobretudo um significado bastante crítico, porque ele é bastante contrário a um certo padrão hegemônico de linguagem e de produção, né? Então, o cinema novo, ele é uma tentativa de romper com o padrão clássico hollywoodiano, né? Com o padrão hegemônico do cinema comercial e industrial que existia na época, né? E que existe até hoje, de certa forma. E o cinema marginal, ele herda isso, né? Ele também é uma busca pelas rupturas, vamos dizer assim, as rupturas tanto nas formas de linguagem quanto nos modelos de produção, né? Enfim, em toda a concepção de cinema como um todo. Tanto o cinema novo como o cinema marginal, eles são demarcados pela crítica social. Então isso é muito importante, né? Quer dizer, na virada dos anos 50 para os anos 60, os cinema novistas vão incorporar esse princípio como um princípio político do fazer cinema, e isso é uma coisa muito presente no cinema marginal também. E não posso deixar de mencionar também a influência da vanguarda, né? De um cinema de vanguarda, especialmente da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano. Então, isso é uma coisa muito presente no cinema novo e também no cinema marginal, tá certo? Então, eu percebo, talvez, né, não sei se nesses termos, mas eu percebo o cinema marginal como um filho do cinema novo, vamos dizer assim, né? Mas um filho muito mais rebelde, muito mais experimental, muito mais radical, muito mais profundo, certo?
E aí vem as diferenças. E essas diferenças, elas acontecem por diversas razões, né? Mas eu menciono aqui que num determinado momento os cinemanovistas, eles vão se distanciar desse estilo de produção mais outsider, eu diria, né? Mais underground, mais fora da ordem. Alguns deles vão se incorporar à Embrafilme, inclusive, né? Que é a empresa brasileira de filmes, que era uma empresa estatal, que foi fundada pelo regime militar. Vão apoiar a Embrafilme. O próprio Glauber Rocha vai devotar um apoio à Embrafilme, entendida como um mecanismo muito importante de soberania da produção cinematográfica brasileira, apesar, né, de ser uma empresa ligada ao regime militar. E alguns diretores vão entender essa incorporação à Embrafilme como uma incorporação ao cinema industrial, ao cinema hegemônico, né? Eu não sei se com essas palavras, mas vão entender isso como uma espécie de traição aos princípios do cinema de vanguarda, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a partir do momento que eu passo a ter as minhas produções financiadas por uma empresa estatal, portanto, uma instituição ligada à ordem, eu meio que não faço mais parte do underground, do alternativo, do outsider, né? Então, os autores, né, os diretores do cinema marginal, eles vão fazer essa crítica ao cinema novo, né? Outra diferença, né, como eu disse, né, mas aprofundando um pouco nesse ponto, é que o cinema marginal ele vai ser muito mais radical na proposta de fazer uma produção fora dos padrões clássicos. Muito mais radical, né? Muito mais experimental. Ele radicaliza aquele velho princípio glauberiano de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, tá certo? Então, eles vão apostar em produções de baixo orçamento, com equipamentos de tecnologia nem sempre tão de ponta, assim, diante daquilo que estava disponível no mercado na época, e vão apostar na adaptação da linguagem a essas condições mais rústicas, eu diria, talvez, de produção, né? Uma outra diferença é que o cinema marginal ele vai ter uma crítica muito mais satírica, eu diria, à sociedade do que o cinema novo. Uma crítica muito mais satírica, muito mais debochada. Para usar o termo do Ismael Xavier, se no cinema novo nós tínhamos as alegorias do subdesenvolvimento, no cinema marginal, essas alegorias continuam existindo, mas elas vão ser muito mais bizarras, grotescas e nonsense, né? Alguns filmes do cinema marginal ou beiram o surrealismo ou às vezes são abertamente surrealistas. Então é a estética do bizarro, é a estética do grotesco, é a estética do nonsense, é a estética do deboche também, porque eles têm uma atitude muito debochada com relação a valores dominantes, a valores morais. Eles têm alguma coisa até meio nihilista, eu diria, né, de se contrapor aos valores e à moral da época deles. Alguns diretores vão ser até escatológicos, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Se a gente for pegar alguns diretores como Oswaldo Candeias, Carlos Reichenbach, por exemplo, eles vão apelar para a escatologia, tá certo? São filmes que eles se enveredam pelos temas da nudez, da sexualidade, mas não uma sexualidade baseada na sensualidade, mas uma sexualidade como ingrediente do grotesco e do bizarro, né? E o cinema marginal, ele vai apostar muito nas figuras da marginalidade presentes nas grandes cidades, né? Muito mais do que o cinema novo, né? Porque o cinema novo, ok, ele tinha alguns filmes que retratavam as desigualdades urbanas, como, por exemplo, sei lá, 5 Vezes Favela, né? Que é um filme lá, tem o Cacá Diegues, né? Enfim, os autores clássicos do cinema novo.
Mas se a gente for pegar o cinema novo glauberiano, né, então Glauber Rocha, o próprio Nelson Pereira dos Santos, eles vão falar dos problemas do desenvolvimento brasileiro muito conectados a esse conflito entre o rural e o urbano, sempre mostrando o rural como uma expressão do atraso e da precariedade, da pobreza e da vulnerabilidade, tá certo? Já o cinema marginal, ele vai ser muito mais focado na cidade. Quer dizer, a cidade como locus, eu diria, da pobreza, da violência, da marginalidade, da vulnerabilidade, da opressão, né? E tudo isso retratado não num sentido triste, trágico, mas num sentido bizarro mesmo, né? Eu acho que a palavra bizarro, nonsense e grotesco, elas acompanham necessariamente o cinema marginal, tá certo? E para finalizar a minha resposta aqui, por que cinema marginal, né? Cinema marginal em duas acepções aqui. Primeiro, porque ele é um cinema produzido às margens do cinema hegemônico, industrial, comercial, tá certo? E, em segundo lugar, porque ele é um cinema que vai retratar figuras da marginalidade, personagens da marginalidade. Então, bandidos, prostitutas, pessoas muito pobres, empobrecidas, né? Os artistas, os próprios cineastas, muitas vezes, tem filmes de metalinguagem, né? Os próprios cineastas, eles são vistos, são colocados dentro dessa posição de marginalidade, são colocados como personagens da marginalidade, né? Então, você tem isso. Professor, esse movimento ele veio para chocar as pessoas, né? A ideia era mesmo era chocar as pessoas, confrontando uma sociedade inteira e utilizando técnicas como a estética do lixo e focando nos modelos urbanos marginais, como você falou. Levando em consideração o período militar que o Brasil vivia, né, e o que as pessoas estavam vivendo na época, como você acha que o público recebeu o conteúdo do cinema marginal? O cinema marginal ele não era um cinema para o grande público. Ele era um cinema, principalmente os principais filmes, né, os filmes mais icônicos do cinema marginal, eles não eram considerados um filme para o grande público. Então, do ponto de vista da recepção do grande público, não sei se há alguma coisa a falar, né? O que eu queria fazer um comentário aqui a respeito disso que você disse, né? Que o cinema marginal ele buscava chocar, né? Eu queria fazer uma vírgula aqui a esse comentário, porque é o seguinte: não sei se é exatamente chocar por chocar, né? Não sei se é essa a atitude do cineasta perante o público no cinema marginal, né? Eu acho que tem outra coisa aí, né? Eu acho que a função do cinema marginal é deslocar o olhar do espectador para a margem, né? Então você é tirado de dentro da ordem, você é tirado de dentro do regime estabelecido, e claro que naquela época era o regime militar, né? Mas o regime militar ele era visto apenas no plano político como uma base de sustentação de uma ordem social, vamos dizer assim. Então ele desloca o olhar do espectador para fora dessa ordem e eles vão mostrar que aquilo que é visto como normal dentro da ordem pode ser visto como bizarro, grotesco, nonsense e sem sentido se enxergado das margens, né? Então, aquilo que a gente normalizou como padrão, como corriqueiro, como algo que se torna até imperceptível na nossa vida cotidiana, passa a ser visto das margens como uma coisa perturbadora, né, e grotesca. Eu tenho um exemplo aqui, para mim, muito claro disso, que é um filme do Oswaldo Candeias, né? O Oswaldo Candeias, ele é um diretor do cinema marginal, né? E ele, em 1974, ele tem um filme chamado Zézero, que é um filme que, curiosamente, ele é pouco comentado na historiografia sobre o cinema marginal, mas ele é um filme que eu gosto muito, que ele conta a história de um camponês, de um agricultor pobre, que ele está andando no meio da roça, de repente aparece uma mulher
toda misteriosa e bizarra, né? Porque, como eu disse, o bizarro ele acompanha os princípios do cinema marginal. Ela está vestida com um figurino todo deformado, ela está em volta da cabeça dela, ela né, tem várias películas de filme, assim, ela aparece meio do nada, assim, e ela começa a mostrar para o Zézero, que é esse camponês, um monte de jornal, de revista, né, como se fossem maravilhas do mundo moderno, né. Então é uma mulher que apresenta as maravilhas do mundo moderno pro Zézaro, para esse camponês. E nessas revistas e nesses jornais, você tem imagens do quê? Você tem imagem de celebridade, tem o Silvio Santos, tem o Roberto Carlos, tem o Pelé, que eram as celebridades da época, né, dos anos 70. Então, ele vai subvertendo a imagem dessas celebridades, que são imagens recorrentes na indústria cultural, né? São imagens de alta veiculação na indústria cultural, e ele apresenta elas do avesso. Então, é como se o Zézaro ele tivesse diante das maravilhas do mundo moderno, mas uma maravilha com a qual ele não se identifica, ou com a qual ele tem um estranhamento muito grande, vamos dizer assim. E conforme vai passando, e conforme você vai vendo as cenas, os cortes e a própria atuação dos atores, você começa a perceber que aquilo é bizarro, que essas imagens de grande veiculação, talvez a gente possa dizer, essas imagens da sociedade do espetáculo, se enxergadas a partir das margens, elas podem ser bizarras, né? O Pelé, ele pode ser muito natural se a gente vive a nossa vida trivial no cotidiano, mas se a gente se desloca, a gente vai enxergar e vai olhar para ele e vai ver ele como uma alegoria do bizarro, né? Aí o Zézaro, né, depois corta essa cena, depois mostra o Zézaro andando na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, olhando para os prédios enormes, modernos, para os outdoors, com anúncios de supermercado, de lojas, etc. E aquilo é carregado de muito significado, né? Quer dizer, é um sujeito marginal, é um imigrante, né? Um migrante, é alguém que é deslocado do campo para a cidade, que é jogado no centro urbano, que admira as figuras, né? Os bens da modernidade, as maravilhas da modernidade, e ao mesmo tempo vê aquilo como um universo muito distante dele, certo? Então, o cinema marginal, o tempo todo, ele está incentivando a gente a olhar aquilo que parece ser normal como uma coisa distante da gente, tá certo? Então, eu acho que muito mais do que chocar, ele tem essa intenção. E claro que ele não por conta disso, ele não é um filme palatável para o grande público, porque você tem que ter uma certa predisposição a fazer uma crítica do normal, uma crítica do trivial, a uma crítica da indústria cultural, da sociedade do espetáculo, da vida cotidiana, né? Então você tem que estar predisposto a fazer isso. São filmes que eles não são muito fáceis de assistir, eles têm uma montagem que, volto a dizer, ela escapa à normatividade do padrão clássico hollywoodiano, e é isso que caracteriza o cinema de vanguarda, né? E o cinema de vanguarda ele tem suas contradições, né? Que é a contradição do modernismo de maneira geral. Quer dizer, ele tenta romper com os padrões estabelecidos, às vezes tentando, inclusive, representar camadas exploradas, camadas oprimidas da sociedade, mas numa linguagem que, infelizmente, ela não é acessível para todo mundo. Essa é a contradição essencial, né, da crítica social que eles fazem ali. Professor, o cinema marginal ele tinha um centro de produção aqui em São Paulo, a famosa Boca de Lixo, e até hoje é o maior centro de produção desse cinema. E eu queria saber como que essa organização funcionava e por que esse movimento é tão marcante e tão importante na história do cinema brasileiro. A Boca do Lixo, primeiro que a gente tem que entender que a Boca do Lixo não era um movimento, né? A Boca do Lixo ela era uma rua, que é a Rua do Triunfo, que existe até hoje. Que é uma rua que fica ali perto da Estação da Luz.
Professor, a gente tem alguns bons precursores aí do cinema marginal, alguns bons exemplos, igual o Rogério Sganzerla, que fez o filme Bandido da Luz Vermelha. A gente tem o José Mujica Marins, que fez o Zé do Caixão. E tem vários, assim, mas você tem algum para destacar, algum representante importante dessa época? Mais de um, talvez? Ah, tem muitos, assim, né? E eu posso pensar numa lista aqui, e certamente vai ter diretores, cineastas que vão ficar de fora dessa lista, porque sempre há uma discussão, esse filme é do cinema marginal ou não é, certo? Esse diretor é do cinema marginal não é, sempre tem essa discussão, né? Mas os principais, né, que eu considero, o Rogério Sganzerla, que você já mencionou, né? O Bandido da Luz Vermelha é o ponto de partida para esse distanciamento do cinema marginal com relação ao cinema novo, certo? Mas eu cito o Oswaldo Candeias, que é um dos que eu mais gosto, né, na minha opinião, assim, tipo, na minha percepção, eu acho ele muito radical, muito anárquico. Ele, como eu disse, ele chega a ser escatológico, inclusive, né, em algumas obras dele. João Silvério Trevisan, que eu mencionei aqui também. O Carlos Reichenbach. Carlos Reichenbach é muito importante, né? Alguns tratam ele até com certa intimidade, né? Você encontra em textos e críticas na internet Carlos Reichenbach sendo chamado de Carlão Reichenbach, né? Ele tem um filme muito interessante chamado Audácia, a Fúria dos Desejos, que é um filme de 1970, que ele é um filme de metalinguagem. Ele vai colocar os cineastas lado a lado como pertencente ao mesmo grupo social dos marginais, os marginais da sociedade, né? Então, ele é um filme em que é um filme de cinema falando sobre o próprio cinema e sobre os cineastas, assim, né? E ele tem uma montagem caótica, ele se passa nas periferias também, né? Então você percebe muito desses recursos estéticos do cinema marginal ali, então eu acho muito interessante. O Júlio Bressani, né? Não tem como falar do cinema marginal sem falar do Júlio Bressani. Júlio Bressani com filmes como Um Anjo Nasceu, Matou a Família e Foi ao Cinema, né? Os dois filmes de 1969. Tem o Eliseu Visconti, que ele vai brincar muito com a estética do terror, do horror, né? Assim como o Mujica, né? Mas eles são filmes que eles são meio de comédia, né? Então, alguns falam que ele não é terror, é terrir, porque você assiste lá, você vê características simbólicas e até semióticas, eu diria, né? Das regras do horror, só que subvertidas em filmes de comédia. Então, ele tem lá Os Monstros de Babalu, Lobisomem, O Terror da Meia-Noite, né, que são filmes nessa pegada. Certo, professor. Professor, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, foi uma entrevista muito boa. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. As redes sociais do programa estão aqui embaixo. Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado.